Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos ver uma adaptação do problema do caixeiro viajante, na sua abreviação PCV, ou traduzido do inglês Traveling Salesman Problem, conforme vocês podem ver aí na nossa tela. E vamos à aplicação. Os integrantes do nosso grupo são o Alex, a Jéssica, eu, Matheus, que sou o Matheus Felipe, Tássia Priscila, Vitória Lúcia. Nós fizemos esse trabalho sob orientação do professor Joaquim Cunha. O nosso problema em que nós precisamos estudar. Nosso problema é real e ele se aplica dentro do contexto da nossa empresa, que se chama AEFOS, Soluções Tecnológicas. E o nosso CEO, que é o Alex, ele precisa percorrer 5 cidades do estado de Minas Gerais, prestando consultoria dentro dessas cidades. E a nossa intenção é achar uma solução ótima, onde a gente encontre a menor distância, o somatório da menor distância, percorrendo todas essas cidades uma única vez. E se tratando de distância, a gente está falando também de custo, porque para esse problema nós estamos considerando que a distância percorrida entre as cidades, esse somatório, é totalmente proporcional ao custo que a nossa empresa está tendo. Então, nós pegamos como base alguns trabalhos e nós referenciamos aqui. E conforme Edgar, em 2007, ele escreveu isso, o problema do caixeiro viajante é um dos clássicos problemas de programação matemática, ao qual consiste simular um problema de caixeiro viajante que deve percorrer um determinado número de cidades, minimizando o custo total. Então a nossa intenção é justamente essa: a gente vai simular um problema onde o nosso CEO ele precisa percorrer essas cidades, de modo que ele percorra todas elas, passando por cada uma delas uma única vez, minimizando o custo total dessa viagem. Lembrando que para o nosso trabalho aqui a gente não está levando em consideração o custo da hospedagem, alimentação, o tempo em dias que ele passa, em cada cidade. A gente está determinando aqui unicamente a distância para esse trabalho aqui exclusivo. Então a nossa solução a gente implementou um modelo computacional utilizando o software Guzek. Nós vamos fazer esse passo a passo aqui. E o Guzek ele nos mostrou a melhor rota a ser seguida e a solução ótima também, que foi encontrada respeitando todas as restrições aqui do nosso problema. Então aqui a construção e implantação do nosso problema. A modelagem gráfica, se tratando do problema do caixeiro viajante, ela se dá conforme está aí na tela que a gente pode ver. São todas as cidades interligadas entre si. Esse modelo de representação gráfica ele é chamado de grafo. Lucchesi ele definiu o grafo como um conjunto de vértices representados por pontos ligados por arestas, por linhas que fazem as ligações entre os pontos. Esses conjuntos podem ser representados por diagramas. Então esses aqui são os grafos. Então esses aqui são os nossos vértices. Então eles estão ligados às outras arestas por linhas e que fazem a ligação entre todos esses pontos. Então, ilustrando o nosso problema, o número 1 aqui é a cidade de onde sairia o nosso consultor, e ele teria que passar por todas essas cidades por uma única vez. Então, esses números que estão aqui entre esses vértices, essas linhas, na verdade, são as distâncias que tem entre cada ponto. Então, para o nosso problema aqui, nós temos que passar por 5 cidades. O nosso CEO, no caso, que vai estar prestando essas consultorias, tem que passar por 5 cidades. Então, a gente vai ver a representação gráfica do nosso problema mais à frente. Então, matematicamente, a gente definiu como o nosso problema como N, o número de cidades, C, o conjunto de vértices, A, o conjunto de conexões. Então, para cada cidade, né, eu estou saindo de uma cidade I e estou indo para uma cidade J.
que é o conjunto de subconexões, que nós vamos explicar mais à frente, que tem a ver com as subrrotas, e o parâmetro D, que é a distância entre as cidades. Então, para o nosso problema, a nossa função objetivo ela é o somatório, que vai de I igual a 1 até C, que é o conjunto dos nossos vértices, e de J, que vai de 1 até C, da distância, que é o nosso parâmetro D e J, vezes X e J, que é a nossa variável. A nossa variável é uma variável binária, onde a gente define como 1 ou 0, 1 caso a rota seja utilizada e 0 caso a rota não seja utilizada. Se tratando das nossas restrições, nós temos 3 equações que definem qual a alocação da primeira cidade. Então, a primeira restrição ela está me falando a cidade que eu estou saindo, e a restrição 2 ela está me falando para a cidade para a qual eu vou. Então, essas restrições elas falam sobre precedência e sequência das cidades para onde eu estou indo. Então, eu estou saindo de uma cidade I e estou indo para uma cidade J. Então, as restrições estão me falando se eu estou saindo da cidade I e estou indo para a cidade J. Se esse valor der 1, então está respeitando a minha restrição, então a minha condição é verdadeira. Se está dando 0, então eu não estou saindo da cidade I, indo para a cidade J. A restrição 3, conforme a gente pode ver aí, ela está me falando sobre as subrrotas, que, como eu disse, esses conjuntos de subconexões. Então, como o problema do cachê de viajante me fala que eu tenho que respeitar a restrição de passar uma única vez por cada cidade, então, um exemplo, eu não posso sair, nós vamos voltar aqui na modelagem para a gente poder ver. Então, ele está me falando que eu não posso sair, aquela restrição está me falando que eu não posso sair da cidade 1, ir para a cidade 2, e depois para ir para a cidade 12 eu volto aqui novamente na cidade 1 e passo na cidade 12. Então, o que essa restrição aqui ela está me definindo? Essa restrição aqui está me definindo que eu só posso passar pela cidade uma única vez. Então, esse E aqui, que como nós definimos como nosso conjunto de subconexões, ele está me falando que são as quantidades de vértices da subconexão. Então, já que eu tenho 5 cidades, então eu só posso sair da cidade 1, ir para a cidade 2, e da cidade 2 ir para uma outra cidade qualquer, não podendo voltar para a cidade 1, a não ser que eu tenha passado por todas as outras cidades. Porque um outro ponto que o problema do caixeiro viajante ele me fala é que eu preciso sair do meu ponto de origem, que no caso aqui nós estamos respeitando como a cidade 1, passar por todas as outras cidades, nesse caso aqui, conforme a gente pode ver, são 18 cidades, e eu preciso retornar à cidade 1, que é o meu ponto de origem. Computacionalmente, a gente vai ir agora para o GUSEC. O interessante que vale a pena a gente falar, nós vamos abrir aqui o GUSEC, o aplicativo aqui do GUSEC, para a gente poder estar vendo a implementação computacional desse modelo. É interessante a gente ressaltar que a modelagem computacional, a gente pegou dentro dessa pasta aqui que vem quando a gente baixa o GUSEC, que se chama Examples. Então, esse problema do caixeiro viajante, ele está aqui dentro como o TSP, que é aqui o Traveling Salesman Problem. Então, é esse modelo aqui dentro. Então, tem vários outros tipos de problemas, modelagem de problemas comuns, como aqui o problema do transporte. Então, aqui dentro, então é interessante. Muita gente às vezes não sabe. Então, é interessante, fica como dica, caso você tenha algum problema modelado matematicamente, graficamente, mas não sabe como modelar computacionalmente no GUSEC. Então, vale a pena você entrar aqui e ver se algum deles encaixam dentro do seu problema. Então, partindo aqui para dentro do nosso software GUSEC, a gente vai abrir aqui o nosso arquivo de modelo, que é o nosso mod, que nós pegamos, e como eu disse, eu adaptei para dentro do GUSEC, para dentro da nossa linguagem. Então, como eu disse, o parâmetro N é o número de cidades. O interessante é que esse parâmetro precisa ser maior ou igual a 3. Por quê? Não faz sentido de
ter um problema do caixeiro viajante somente com 2 cidades, porque a solução ótima já é encontrada. Se eu só tenho uma rota, se eu só tenho uma cidade para percorrer, eu estou saindo de uma cidade I, estou indo para uma cidade J. Então, o interessante é que o problema do caixeiro viajante seja modelado com no mínimo 3 cidades. Então, o parâmetro C aqui também, que é o nosso conjunto de cidades, que no caso são os nossos vértices. Aqui o A é o conjunto das nossas conexões, que são os nossos arcos. O parâmetro D é o valor aqui das nossas distâncias. A nossa variável é a variável X, que vai de 1 até C, e de J, que vai de 1 até C. Então, está partindo de I até a cidade C e de J para a cidade C. Esse valor, como eu disse, dessa variável é um valor binário, que ele assume o valor 1 caso a rota seja utilizada e o valor 0 caso a rota não seja utilizada. A nossa função objetivo aqui, a gente quer minimizar a distância percorrida entre todas as cidades. Então, estou fazendo um somatório em I, que vai de 1 até C, e de J, que vai de 1 até C. Da distância, do nosso parâmetro de distância, vezes a nossa variável, que é binário. Então, as nossas restrições, elas vão, como eu disse aqui, modelado computacionalmente aqui dentro do GUSEC. Agora, a gente tem aqui essa restrição, essa primeira restrição, ela está me falando a alocação da próxima cidade J, dado uma cidade I inicial. Então, ele está me falando se eu estou saindo da cidade I e estou indo para a cidade J. Então, ele está me falando aqui, no GUSEC, é o subject to next. Então, ele está me falando da próxima cidade. Então, se eu já saí, um exemplo de BH e já fui para Guaranésia, então eu tenho que ir para outra cidade. Porque, anteriormente, é o que essa restrição está me falando, eu já passei por BH. Então, essa outra restrição é o subject to previous. Então, está me falando da anterior. Então, está me falando da locação da cidade anterior, dado uma cidade final J. Essas restrições aqui, subject to NoCycles, então ele está me falando uma restrição para eliminação de subrota, que é o que a gente está falando, que ele tem que passar pela cidade uma única vez. Então, aqui a gente está deixando uma restrição que ele tem que respeitar um ciclo. Então, a soma do que ele está saindo de 1 para 2, mais o somatório de 2 para 1, isso tem que ser menor ou igual a 1 para respeitar a nossa restrição de subrota, de não estar passando por uma mesma cidade 2 vezes. Então, a gente vai abrir aqui o nosso arquivo de modelo. Desculpa que a gente abre o arquivo de modelo, nós vamos estar abrindo aqui o nosso arquivo de dados. Então, aqui para os nossos parâmetros, nós definimos como 5 cidades. Nós vamos estar voltando aqui na nossa apresentação. Então, o que é a nossa modelagem computacional é aquilo que eu mostrei para vocês já no GUSEC. Então, o nosso arquivo de dados, ele está me falando em 5 cidades: BH, Guaranésia, Guaxupé, Perdões e Itaúna. Então, aqui está a nossa tabela de dados, onde está falando aqui que a distância de BH a Guaranésia são 432 km, BH Guaxupé 423, BH Perdões 217, BH Itaúna 86 km. E assim sucessivamente para as cidades, conforme está escrito na tabela. A gente plotou esse arquivo de dados em uma planilha no Excel, e essas distâncias nós tiramos todas elas do Google Maps. Então, voltando aqui para o GUSEC, vou dar um zoom aqui para a gente poder enxergar melhor. Então, o nosso parâmetro N, que a gente lembrou aqui que é o número de cidades, são 5 cidades, que eu defini sendo como BH, Guaranésia, Guaxupé, Perdões e Itaúna, que o nosso consultor precisa passar. E aqui está a matriz das distâncias das nossas cidades, das distâncias que a gente sai de BH a cada uma das cidades, de Guaranésia, de Guaxupé, de Perdões, de Itaúna, para cada um. E como o nosso vídeo já está um pouco extenso, nós vamos implementar esse modelo, nós vamos rodar e interpretar as soluções no próximo vídeo. Muito obrigado e até a próxima.